Caros fiéis, o Evangelho deste domingo de hoje, o primeiro domingo da Paixão, é tirado do Evangelho segundo São João, capítulo 8. Naquele tempo disse Jesus às turvas dos judeus: qual de vós me arguirá de pecado? Se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não as ouvis, porque não sois de Deus. Responderam-lhe, pois, os judeus: se não dizemos bem nós que és samaritano, que estás possesso do demônio? Respondeu Jesus: eu não estou possesso do demônio, mas honro a meu Pai, e vós outros me desonrais. Eu não procuro a minha glória, há quem a procure e faça justiça. Em verdade eu vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte para sempre. Disseram-lhe então os judeus: agora conhecemos que estás possesso do demônio. Abraão morreu assim como os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte para sempre. És porventura maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, ou maior que os profetas que morreram? Por quem pretendes passar? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, nula é minha glória. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, porém eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós outros. Eu, porém, o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, sentiu júbilo, porque havia de ver meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe então os judeus: ainda não tem 50 anos e viste a Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Apanharam eles então pedras para lhe atirar, mas Jesus escondeu-se e abandonou o templo. Podem sentar-se. Estamos hoje no primeiro domingo da Paixão. Amanhã, segunda-feira, dia 22 de março, é dia ferial. Sendo que na ordem beneditina se comemora a festa de São Bento, já que o dia oficial é hoje, porém se transfere para segunda-feira. Dia 23 de março é dia ferial. Igualmente, no dia 24, quarta-feira, porém se faz a memória de São Gabriel, arcanjo. Na quinta-feira, dia 25, é a festa da Anunciação da Santíssima Virgem Maria, festa de primeira classe. É também o aniversário dos 30 anos da morte de Monsenhor Marcel Lefebvre. Dia 26, sexta-feira, é ferial, com memória de Nossa Senhora das Dores. O sábado é ferial com memória de São João Damasceno, confessor e doutor da Igreja. O próximo domingo será o segundo domingo da Paixão, ou seja, o domingo de Ramos e início da Semana Santa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Logo no começo deste Evangelho, que abre a Semana da Paixão, que é uma semana em que a austeridade da Quaresma se torna ainda maior e por isso, como os senhores devem ter notado, as imagens da igreja estão cobertas, o que dá maior austeridade ainda ao ambiente. E esse período da Quaresma, esse período final, do domingo da Paixão em diante, a meditação dos católicos deve se voltar muito particularmente para a paixão de Nosso Senhor. Então aqui nós temos um episódio da discussão de Nosso Senhor Jesus Cristo com os fariseus, que ocorreu mais ou menos uns 6 meses antes da paixão. Essa discussão foi a discussão no templo. Note-se bem, 20 e poucos anos depois
de outra discussão ocorrida entre o menino Jesus, com 12 aninhos de idade, quando ele ficou em Jerusalém durante 2 dias e foi encontrado por seus pais discutindo com os doutores. Agora já não é mais um menino, mas é um homem feito e discute, só que dessa vez de uma maneira muito mais áspera. Realmente, essas discussões de Nosso Senhor com os fariseus estão entre as partes do Evangelho em que Nosso Senhor se mostra de uma maneira mais dura no Evangelho. O chamado doce Rabi da Galileia é realmente muito duro e muito severo nesse caso. E ele começa com uma declaração que só poderia vir de um Deus encarnado, né? Porque senão seria de um malandro ou de um enganador, de um mentiroso. Ele chega e diz: qual de vós me arguirá de pecado? Lança um desafio. Quer dizer, quem de nós poderia dizer isso? É claro que nenhum de nós. Mas Nosso Senhor poderia, em verdade, dizer isso. Então, a primeira pergunta que nós podemos fazer é: por que Nosso Senhor fez esse desafio? Exatamente porque ele queria que os judeus, seu povo eleito, aceitasse a sua doutrina. Ele via a resistência dos judeus, sobretudo das autoridades, e ele via também que essa resistência das autoridades levaria à rejeição de Nosso Senhor, do Messias, do verdadeiro Messias, por parte da generalidade do povo. Não é isto que ocorre hoje na Igreja Conciliar. O mal não está tanto no povo católico, mas está nas autoridades. Elas sim resistem à doutrina tradicional, à doutrina de 2000 anos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, por causa desse desvio das autoridades, a generalidade dos católicos segue a corrente da facilidade, a corrente da heresia, a corrente da infidelidade, a corrente de pacto e de mistura com o mundo. Então nós temos um quadro semelhante. E foi esse mesmo quadro que levou Nosso Senhor a fazer este desafio: quem de vós me arguirá de pecado? E depois vem logo outra pergunta, como se fosse um desdobramento da primeira. Nosso Senhor primeiro pergunta: quem de vós me arguirá de pecado? E depois lança em rosto: por que não aceitais minha doutrina? Justamente porque, se neles não aceitavam a doutrina, só poderia haver 2 motivos razoáveis. Primeiro, se houvesse erros, pecados na vida de Nosso Senhor. E segundo, se houvesse erros na sua doutrina. Só haveria esses 2 motivos. Por isso é que ele lança em rosto: quem de vós me arguirá de pecado? Há pecado na minha vida? Mostre. E depois lança em rosto: por que não aceitais minha doutrina? Como se dissesse: mostre então, aponte então erros na minha doutrina. Porque então os fariseus ficavam sem alternativa. Pois se não há pecado em Nosso Senhor, nem erro na sua doutrina, então a causa é a maldade e a obstinação deles. E por isso aquela palavra terrível de Deus: quem é de Deus, ouve a minha palavra. E se eles não ouviam, é porque eles não eram de Deus. A causa, então, da rejeição era interna, estava neles. E essa causa é que faltava neles a santidade. Pior ainda,
eles desviavam o conceito de santidade. Os fariseus, eles falavam muito de santidade, só que era uma santidade legal. Não que não exista uma santidade legal, em certo sentido. Sim, existe. Porém, eles tomavam aquilo de uma maneira predominante e mesmo quase exclusiva. E então o desvio era muito maior, porque eles passavam a, como nosso Senhor mesmo dizia, né? Aceitavam, engoliam um camelo e não deixavam passar um mosquito. Eles não, então passavam a dar valor, sobretudo, às coisas legais, a um legalismo absurdo, e esqueciam a substância da doutrina, a substância da moral. Eles estavam ali, os fariseus, diante do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Não tinham alternativa. Era nosso Senhor Jesus Cristo, sem pecado, que se apresentava ali e os desafiava simplesmente. E ao invés de aproveitarem esse benefício, porque podiam então se lavar dos seus pecados, só quem podia tirá-los do pecado era aquele Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Muito pelo contrário, eles acabaram levando-o à morte. E com isso pioraram mais ainda a sua situação. Mas, como sempre, essa regra, né, que eu até fiz alusão no começo, né? Assim como havia essa infidelidade dos chefes dos judeus, há a infidelidade dos chefes da igreja hoje. E então há perigo próximo de que, assim como a generalidade dos judeus prevaricaram, também a generalidade dos católicos prevarique hoje, estejam prevaricando hoje. E, portanto, nós temos que examinar esta noção de santidade, considerando primeiro a santidade de nosso Senhor Jesus Cristo, depois considerando nossa obrigação de tender a santidade, e depois considerando por que a maioria, a grande maioria, não tende para a santidade. Por que tantos pecadores? Por que tantos medíocres? Por que tantos tíbios? Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é santo por quê? Primeiro, porque Ele é Deus. Isso já decide tudo, é o elemento principal. Assim como o elemento principal da santidade da Santíssima Virgem começa, o ponto principal, na sua maternidade divina, que é a fonte de todos os seus privilégios, assim também a santidade de Jesus Cristo tem como seu ponto fundamental a sua divindade. Mas além disso, ele não é só Deus, ele é um homem perfeito que amou perfeitamente a seu Pai e também amou perfeitamente aos homens, seus irmãos, por causa de Deus. Então esse é um aspecto inseparável da santidade, o amor a Deus e o amor ao próximo. Quem diz que ama a Deus, mas não ama ao próximo, é mentiroso. Os dois aspectos estão intimamente unidos, sendo que é preciso bem entender esse amor ao próximo. Esse amor ao próximo só pode ser verdadeiro se tiver como causa o amor a Deus. E por isso, o amor ao próximo que leva a ofender a Deus é um amor falsificado, é falsa moeda, não serve para a eternidade. E por isso, muitas vezes, por causa do amor a Deus, os santos se opõem ao mundo. O mundo é feito de quê? Sobretudo dos homens. Os homens que o habitam, os homens maus, no caso, que o corrompem. E por isso nosso Senhor não teme também de se opor, no caso ali, aos representantes principais do mundo naquele tempo, que eram, naquele seu ambiente, que eram os fariseus. Nosso Senhor tem palavras duras para eles, mas no fundo, o que movia nosso Senhor era a autêntica caridade. Caridade para com Deus e para com o próximo, mesmo para com o próximo.
porque buscava tirá-los daquele caminho de perdição. Finalmente, a alma de Jesus Cristo é acumulada de toda espécie de graças e de dons sobrenaturais. Sendo Deus e sendo homem perfeito, também ele recebe todo tipo de graça, todo tipo de dons, nada lhe falta. Então, essa primeira parte não é difícil, a santidade de Jesus Cristo. Mas depois vem nossa obrigação de tender à santidade. Por que nós temos obrigação? Alguém poderia pensar, a santidade é só para os que têm mais condição, os que se consagraram a Deus, os padres, mas não para os leigos, que vivem no mundo, e o mundo é muito difícil, cheio de tentações. Então, se a gente conseguir se salvar, já é o bastante. Quem pensa assim, já está descendo a ladeira. Para não descer a ladeira, que leva à perdição, é necessário aspirar alto. Não há alternativa. E por isso temos que compreender as razões disso. Por que nós temos que visar, ter em perspectiva a santidade e buscar verdadeiramente? Bem, uma das razões principais é o fato de nós sermos cristãos. Quando é que uma pessoa se torna cristão? Quando ele recebe o batismo, quando ele é batizado. O batismo válido e ilícito da Igreja Católica, instituído por Nosso Senhor. Os outros batismos, às vezes, foram usurpados pelas heresias, às vezes podem até ser válidos, sim, e às vezes são duvidosos, e às vezes são inválidos. O batismo com validade e liceidade é o batismo da Igreja Católica. E quando se recebe esse batismo, ocorrem três coisas principalmente, que nos obrigam a ser santos. Primeiro, porque, recebendo a graça divina, nós nos tornamos templos de Deus. E se Deus é santo, o templo onde ele habita também tem que ser santo. A santidade de Deus é difusiva, ela se difunde. E se ele habita em algo, habita num lugar, este lugar se torna santo. Não é à toa que já os judeus, com sua religião preparatória, chamava o lugar principal do templo de Santo dos Santos. Era um lugar santíssimo, onde ninguém podia entrar. Só podia entrar o sumo sacerdote e uma vez por ano, somente. E o que havia lá? O sacrário com Nosso Senhor? Não, eles não tinham isso. Aliás, não havia nada, havia algumas coisas muito importantes, a Arca da Aliança, tudo isso, pelo menos havia, depois desapareceu, mas sim, havia, e eles consideravam aquele lugar santíssimo, porque eles consideravam que Deus habitava aquele lugar. E, portanto, se Deus habitava aquele lugar era muito santo. Ora, na religião definitiva, instituída por Nosso Senhor, que levou à plenitude a religião judaica, quem habita é Deus mesmo. E mais, essa habitação ela é renovada, aumentada, por assim dizer, através da recepção da Eucaristia, do corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. É recebido. Então, essas pessoas que recebem têm que ser santas. Depois, o batismo nos faz filhos de Deus. E o filho tem que se assemelhar ao pai. Aquele famoso ditado, tal pai, tal filho. Um dos sinais para se distinguir o filho é o fato de ter herdado algo do pai. Logo se vê, pela cara parece, pelo jeito parece, pelo temperamento parece, e também pela educação, porque recebeu a educação do pai, então herda tais e tais qualidades e mesmo tais e tais defeitos e faltas de educação. A pessoa percebe que herdou porque é que o pai dele também tem coisas parecidas.
Quer dizer, há uma semelhança. No caso aqui, é claro, só pode haver santidade. Porque se nos tornamos filhos de Deus, então temos que nos assemelhar a Deus. E finalmente, pelo batismo, nós somos incorporados a Jesus Cristo. Incorporados à sua igreja, que é o seu corpo místico, do qual ele é a cabeça. E a cabeça difunde pelos membros sua vida divina. Essa vida divina é o quê? Ela é simplesmente a santidade. Então, há a obrigação. Se nós não recebemos esse influxo, esse sangue, entre aspas, divino, nós acabamos nos tornando membros gangrenados. E todo mundo sabe que o membro gangrenado tem que ser tirado. Então, aí está. Temos a obrigação. Os dons de Deus são sem arrependimento. Nós fomos batizados e temos esta obrigação. Contraímos esta obrigação. Não adianta. Ai de nós se cairmos na insensatez de não querer esses dons. Seria automaticamente uma revolta. E não há meio de caminho. A revolta leva ao inferno. São dons sobrenaturais. Ninguém pode ficar no meio do caminho, rejeitar os bens sobrenaturais e contentar-se com a vida natural nesse mundo. Isso não existe. Nunca existiu. Adão já foi criado e elevado à graça sobrenatural. Perdeu, então, estava condenado ao inferno. Nós recebemos a graça pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua paixão. Então essa paixão tem que ser muitíssimo valorizada, porque foi por ela que nós recuperamos o perdido e pudemos então obter a salvação. Mas só por esse meio. Se nós procurarmos seriamente nos incorporar mais a nosso Senhor, sermos mais ainda filhos de Deus e nos tornarmos mais ainda templos de Deus, ou seja, sermos santos. Então, por quê? E essa é a última questão. Nós não somos santos, porque tão poucos daqueles que se contam no martirológio e outros que só Deus sabe, porque os santos não estão somente no martirológio, há uma quantidade bem maior de santos que não são conhecidos, cujo nome só nosso Senhor sabe. Mas é verdade, a grande maioria não segue esse caminho. Então, aos que não querem ser santos por má vontade, esses são os piores, porque esses fazem a opção por Satanás. Eles não querem, simplesmente. Eles querem o mundo, seus prazeres, suas maldades, seu poder, e então eles seguem o caminho de Satanás. Sim, há gente assim. E esses em geral são a elite que conduz o mundo para a sua perdição. A elite daqueles que combatem, não digo de frente, mas muitas vezes ocultamente, mas com uma gana, com um ódio muito grande, a Igreja de Deus, a Igreja Católica. Estes são uma minoria. Porém, há uma maioria daqueles que são conduzidos como ovelhas para o abatedouro. E esta maioria é constituída, primeiro, por aqueles que são fracos diante do mundo, os pecados mortais que levam ao inferno. Eles podem ser cometidos por malícia, mas podem ser cometidos também por fraqueza. E o fato dos pecados de haver pecados mortais que podem ser cometidos por fraquezas, não quer dizer que esses pecados não sejam atribuídos ao pecador. Ele peca sim, e se não se arrepende, será condenado. Ah, foi a fraqueza? Sim, foi a fraqueza, mas essa fraqueza incluiu consciência e consentimento. Então, estes que por fraquezas cedem diante dos atrativos e das repreensões e censuras do mundo, o respeito humano é o começo de muitíssimos pecados e fraqueza, muitíssimos, o respeito humano. Estes que cedem são culpados, e estes também não buscam a santidade.
por causa dessa fraqueza. E depois, há outro ponto muito importante, a negligência. A negligência. A preguiça é um pecado capital que muitas vezes provoca riso, como a gula, por exemplo. Vai se narrar um pecado de gula e o sujeito fez isso, fez aquilo. Também a preguiça. Mas a preguiça é um pecado que tem uma influência muito grande para outros pecados. Por quê? Porque a preguiça paralisa. Ele quer fazer isso, ou melhor, ele queria fazer aquilo, mas ele não faz. Ele quer mudar daquela situação de pecado, daquela ocasião de pecado, se afastar. Ele queria fazer aquilo, mas ele não faz. Ele passa anos imaginando coisas e ele não faz nada. O que é isso? A preguiça, a negligência. E essa negligência está ligada também, ela abrange também a negligência dos dons de Deus. Os dons que nós recebemos todo dia. Os dons que nós recebemos quando nós vimos aqui, quando nós conhecemos aqui, quando nós assistimos à Santa Missa e vemos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo representada, tornada presente realmente de novo. Ou quando nós nos confessamos, e assim em inúmeras ocasiões. Tudo isso são dons de nosso Senhor, meios da graça, e nós muitas vezes negligenciamos isto. Não damos muita atenção, não procuramos aproveitar. E com isso, todos esses meios que conduzem à santidade são desperdiçados. Se nós dessemos valor à graça, como nós damos valor ao dinheiro, nós nos santificaríamos e muito rápido. Porque ninguém gosta de perder nenhum real. Alguns até desperdiçam um pouco, é verdade. Mas se chegar a certo ponto, ele não deixa. E tem uns que não deixam nenhum centavo cair. E, no entanto, com os meios da graça, o desperdício é geral. E, como consequência, então, nós vamos deixando nossa alma não se fortalecer, vamos deixando para o outro dia, e essa alma não se fortalecendo, vai se enfraquecendo. Não se enfraquecendo, não busca a santidade. E não buscando a santidade, então, ela se torna digna das repreensões que nosso Senhor fez aos fariseus. Então, aproveitemos enquanto é tempo. Toda a quaresma em especial é um momento de visita da graça de Deus. E não desperdicemos. É não desperdiçar, é isso. A ordem deve ser essa. Um dos grandes meios é justamente esse, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que será o tema principal dessas 2 semanas, até a Páscoa, e que ela se representa exatamente na Santa Missa. Sejamos gratos ao que nosso Senhor fez por nós, a todo esse sofrimento que custou tanto para Ele e que foi feito somente para nos salvar, para tirar nossos pecados, porque pecado Ele não tinha. Ele carregou nossos pecados e os destruiu na Santa Cruz. Então, tenhamos devoção à Santa Cruz e não desperdicemos. Aproveitemos o tempo, porque ele acabará e pode ser que ele acabe muito rápido. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.